Olá, eu sou o Frater José, da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Deonianos, e venho através deste vídeo dar o testemunho de um fato muito singular que aconteceu comigo no último dia 13 de julho, na visita que eu fiz ao Santuário Nossa Senhora da Rosa Mística, em São José dos Pinhais. É o seguinte, há uns 2 anos atrás, eu estava no noviciado Nossa Senhora de Fátima, em Jaraguá do Sul, e nós temos ainda hoje, uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Fátima. E lá nós temos um balcãozinho onde temos velas que o povo geralmente compra e acende numa salinha que tem ao lado. E no mesmo balcãozinho que tem aquelas velas, nós temos também, aliás, há um espaço, além do espaço que tem as velas, um pequeno espaço, onde muitas pessoas colocam molhozinhos, assim, daqueles santinhos, né, para as outras pessoas pegarem, assim, com imagens de Jesus, imagens de Maria, imagens de algum outro santo, de devoções, assim, que ficavam lá. Algumas pessoas levavam lá para as pessoas levarem para suas casas. Mas a, a, a ordem, digamos assim, para nós que cuidávamos das velas, eu fui por um tempo o que eu e mais um cuidamos das velas, era que nós recolhêssemos aqueles folhetinhos, porque o que não fosse referente à devoção a Nossa Senhora de Fátima e ao Padre Aloysio Benck, que é um padre da nossa congregação que está em processo de canonização, o que não fosse referente a essas duas devoções não era para estar lá, né? Não fazia sentido estar lá. Então, a ordem para nós era que nós recolhêssemos aquilo, né? Então, nós recolhíamos e levávamos para a secretaria do noviciado e lá era dado um outro destino, né? Um dia, então, quando eu fui trocar as velas, eu vi que tinha lá naquele balcãozinho alguns objetos, assim, dentro de plásticozinhos para serem levados pelas pessoas, né? Para suas casas. Ao menos eu imaginei que fosse para isso, que estavam lá, porque estavam até dentro de saquinhos. Eram 2 terços de plástico, tinha também 2 medalhinhas, tinha uma pílula de Frei Galvão, tinha outras, só que eu não lembro direito quais eram, outras devoções assim, né? E eu levei, então recolhi e levei para a secretaria, mas eu pensei assim, eu não sei se eu não vou deixar aqui, né? Eu pensei porque lá ia ser dado um destino, possivelmente até ia ser, quem sabe, descartado isso. Então eu fiquei comigo aqueles objetos. E depois de um tempo eu fui pensar assim, mas será que talvez eu não roubei esses objetos? Porque eu pensei assim, pode ser que alguém levou lá para que fosse recolhido de fato, mas pode ser que alguém foi lá rezar e esqueceu lá, porque eram objetos que geralmente não apareciam lá para as pessoas pegarem, né? E fiquei com essa dúvida na consciência. Só que eu deixei guardado e depois esqueci disso, assim. E agora, nesse ano, nessas férias, né, que eu vim para casa no início de junho, eu... no início, não, perdão, no fim de junho, né? Agora, início de julho, eu lembrei dessas medalhinhas que tinha, das medalhinhas e dos outros objetos também, e coloquei as medalhinhas num terço que eu tenho. Eu coloquei por um tempo num terço, mas depois eu tirei uma das medalhinhas porque eu iria colocar em outro terço, eu deixei só uma delas, né? Que é essa aqui, nesse terço. E só que eu lembrei que eu tinha ficado com aquela dúvida na consciência de que talvez tivesse roubado essas medalhinhas. Então eu pensei assim, eu vou fazer o seguinte, eu já tinha a intenção de ir ao Santuário da Rosa Mística em Curitiba, né, em São José dos Pinhais, e levar essa medalha, ou melhor, levar o terço com a medalha para ser abençoado, né? E então eu pensei assim, tudo bem, eu vou levar lá, e se Nossa Senhora abençoar,
é porque essa medalhinha não é roubada. É porque esses objetos não são roubados. Porque Nossa Senhora não iria abençoar algo que é fruto de pecado, né? De um pecado, que é o furto, o roubo. Então, eu fui com essa intenção também. E no momento, eu estava lá, então, na capela, no momento da aparição. E quando ela apareceu, então, eu lembrei, né, dessa minha intenção. Eu tirei o terço do meu bolso, eu segurei ele assim, né, na minha mão, e apresentei. E eu disse assim a Nossa Senhora. Mas veja, eu disse isso e com uma total convicção de que ninguém mais sabia, porque só eu tinha, era uma dúvida de consciência que eu não tinha partilhado com ninguém, absolutamente ninguém, né? Ninguém sabia disso. E nem sequer, eu acho que eu nem sequer tinha me confessado disso, né? E então, me confessado por achar que pudesse ser roubo, né? Por isso que eu digo, mas eu acho que eu nem sequer tinha lembrado de confessar isso. Então eu não tinha partilhado com absolutamente ninguém. O irmão também não fazia ideia disso, porque eu não tinha falado disso para ele. Mas no momento então da aparição eu apresentei assim e disse para Nossa Senhora assim, no meu interior, né? Falei: Nossa Senhora, lembra-te de que eu... Foram palavras mais ou menos assim, né? Não vou lembrar agora as palavras exatas que eu disse, mas foi mais ou menos assim. Nossa Senhora, lembra-te que eu vim com essa intenção a abençoar. Eu gostaria que a Senhora abençoasse esse terço. Lembra-te que eu vim com a intenção de que, se a Senhora abençoar, eu vou saber que essa medalha e os objetos não são roubados. Né? Fiz essa intenção. E aí então eu passei para uma senhora esse terço, para que ela passasse para a senhora que estava dando os objetos ao irmão, porque o irmão estava nesse momento pegando objetos para apresentar a Nossa Senhora. E então eu consegui alcançar para essa que estava ajudando o irmão, e ela colocou nas mãos do irmão. Então quando o irmão, né, estendeu a mão para trás, e curiosamente naquele momento, porque várias pessoas estavam dando objetos ao irmão para que ele apresentasse a Nossa Senhora, e naquele momento ele pegou só o meu terço. Eu achei muito curioso isso, porque vinham terços assim em monte, né, para ele, e outros objetos, né. Naquele momento ele pegou só o meu. E ele pegou, ele levantou assim, eu estava relativamente perto, eu consegui ver isso, né? Ele pegou o terço, ele estava olhando para Nossa Senhora, ele abençoou, aliás, perdão, ele apresentou. Então ele abaixou assim, ele olhou para o terço, ele procurou a medalhinha, ele apresentou assim, aí depois ele entregou para que estava auxiliando ele. E eu percebi, de onde eu estava, nitidamente que era aquela medalhinha, pelo fato que as duas têm tamanhos diferentes, porque tem uma outra medalhinha, né? Eu esqueci de dizer no meu terço que tem outra. E elas têm tamanhos diferentes, né? Eu não sei se dá pra enxergar aí direito, mas elas têm tamanhos diferentes, que é difícil segurar elas na mesma posição. Mas elas têm tamanhos diferentes, as duas, e elas têm um brilho diferente, né? Essa aqui, ela já é meio fosca, porque eu tenho ela mais tempo e guardada, e pegou um certo mofo aqui do metal, não sei, quase uma ferrugem, assim, ela é mais fosca, né? Aqui não tem tanto brilho, não sei se dá para enxergar direito, mas ela é um pouco mais fosca do que essa, né? Dá para ver bastante diferença de brilho das duas, né? Assim, elas têm um brilho, essa aqui tem um brilho mais forte, né? E de onde eu estava, eu percebi nitidamente esse brilho. Percebi que era essa por causa do brilho, né? E também do tamanho. E também porque, principalmente pelo brilho, né? Mas não faria para mim, pessoalmente não faria muito sentido se ele tivesse apresentado essa outra. Porque a minha intenção lá era, né, era da medalhinha, dessa aqui. Então se ele tivesse apresentado a outra, né, não faria muito sentido. E tinha tantas pessoas que deram terços lá para ele apresentou só o terço, ele não apresentou nada que havia no terço, né? Então, na minha, ele pegou justamente uma medalhinha. Só podia ser essa. Não faria sentido se fosse outra.
E eu vejo nisso um grande sinal de Nossa Senhora para comigo, né? E do amor, sinceramente, do amor de Nossa Senhora para comigo. Porque eu fui lá para apresentar esse terço, eu fui lá com a intenção e, e na verdade, eu até achava uma coisa muito... pensava assim, nossa, será que, né, uma coisa parece, não é uma graça tão grande, né, que eu tô pedindo, então eu pensei, talvez nem me seja concedida, talvez eu nem consiga alcançar o terço para que ela abençoe, né? Mas deu certo, tanto de eu alcançar o terço, e não só o irmão pegou, como naquele momento pegou só o meu, e, e não só abençoou o terço, como ela pediu, porque pelo que me pareceu no momento que eu estava lá, ela pediu para ele apresentar essa medalhinha, e, e justamente aquela que eu tinha dúvida, né? Eu fui com uma pergunta no coração, que Nossa Senhora naquele momento respondeu, é, respondeu claramente para mim, né? Não é roubada. Ela abençoou. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter esse sinal, porque para mim é um sinal muito forte da presença dela lá. E eu espero que esse sinal não ajude só a mim. Eu já acreditava antes, mas isso me ajudou ainda mais a acreditar, né? E espero que esse testemunho possa ajudar outras pessoas também a acreditar mais na presença dela naquele local. E também acreditar mais no amor dela. Saiba, meu irmão, minha irmã, que ela te ama. Ama muito, né? E é isso, né? Agradeço muito pela atenção, né, ao assistir esse vídeo. É, espero ter ajudado, né? Espero colaborar com a devoção à Nossa Mãe Santíssima da Rosa Mística e peço orações àqueles que virem esse vídeo também por mim, para que um dia eu possa me tornar um bom sacerdote do coração de Jesus. Um abraço a todos.